Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane acusa o partido Frelimo de expulsar famílias desalojadas pela chuva da escola primária de Laulani, após estas famílias terem sido ajudadas pelo partido Anamola no bairro de Ulan. A ordem da expulsão veio da Coleta Simango, a diretora de cultura de Laulani e militanta da Frelimo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família. É isso mesmo que estão vindo dizer. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa like, deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é essencial. Siga a nossa rede social que deixa uma importância. Criem vossas opiniões que nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar o dinheiro público. Eu é basicamente isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o que importa. Há uma narrativa que está a se criar em Moçambique de que vamos deixar a política de lado e fazer o que é o melhor, ajudar o moçambicano que nesse exato momento precisa de ajuda verdadeiramente. Mas agora, não devemos esconder os problemas que têm trazido, que têm feito com que Moçambique encontre-se nessas situações. Mesmo no momento da ajuda a Frelimo, eu não sei onde essas pessoas saíram, mano, sério mesmo. Eu não sei se essas pessoas vieram também de outras pessoas, porque não dá para entender a atitude dessas pessoas. Mas J Privado, você está a querer dizer o quê? Eu não vou falar muito, eu vou deixar só aqui as declarações de Venâncio Mondlane, que são gravíssimas. As acusações são gravíssimas e é necessário que vocês levem em consideração. Vamos lá assistir, por favor. Bom, caros amigos, o que temos mais que falar? Queria falar convosco aqui sobre este caso. Uma denúncia grave que tem que fazer aqui. O povo tem que saber sobre isto. O partido Anamola estava a fazer trabalhos em Ulene. Acho que vocês viram. Eu pessoalmente estive lá em Ulene. Localizamos famílias e convencemos as famílias para sair dos locais de risco. Eu, inclusivamente, também estive a carregar bens de uma casa. Temos imagens onde estou ali a carregar com os membros do partido. Carreguemos bens, aqui está, vocês veem, estou a carregar aqui mobiliário de uma família para pôr num chova, que era para tirar esta família e tantas outras famílias para uma escola, que nós descobrimos que a escola, afinal de contas, estava numa boa posição, que é esta escola primária de Laulan, está exatamente em frente da governadora da cidade de Maputo, não é governadora, do governo da cidade de Maputo. E nessa escola primária de Laulan havia lá 4 salas. Isto, ela está bem localizada, não está inundada, e nós levamos para esta escola as famílias que encontramos em LMB. O que é que aconteceu? Prestem atenção, povo moçambicano, prestem atenção ao que estou a dizer aqui. O que aconteceu nesta escola? O partido da Anamola resgata famílias que estavam na lixeira do Ulene. Resgata famílias que estavam praticamente a ficar especialistas em nado, porque as suas casas estavam totalmente submersas. E levamos para esta escola. Os membros do partido da Anamola foram colocar a última família aqui, antes de ontem, às 23 horas. Só para vocês verem, nós trabalhamos noite e dia. 23 horas, os nossos membros estão a trabalhar. Às 23 horas, levaram famílias para a escola primária de Laulan, que é o distrito Camavota, cidade de Maputo. Foram seguidos, conforme vocês sabem, hoje, os ractes, os dénios, raúns, são viaturas onde a Cernic costuma se camuflar para esses esquadrões da morte perpetrarem os seus assassinatos. E os nossos membros foram perseguidos quando saíram dessa escola por essas viaturas. E dia seguinte, curiosamente, foram chamados para uma reunião. E veja só para quê? Essa reunião para dizer aos nossos membros que as famílias que tinham sido colocadas na escola primária de Laulan tinham que sair, serão expulsas da escola primária de Laulan. E quisemos saber mais a falar por quê. Será que não? Tem que ser expulsas por causa de ordens superiores.
Porque alegadamente nós trouxemos pessoas do ULEN para Laulan e que dizia-se que só podiam ser acomodadas pessoas do mesmo bairro. Mas que brincadeira é esta? Se aquele bairro não tem problemas de inundação, vão acomodar a quem? Vão acomodar as pessoas que estão em bairros com problemas. Que são tão ridículo, tão absurdo. E tudo isto porque pura e simplesmente quem fez o resgate das famílias foi a Ana Mola. E obrigaram a tirar as famílias que estavam aqui nessa escola. Inclusivamente, fomos procurar ter uma reunião com a diretora de Educação e Cultura de Camavota. Que é para entender de onde é que vem esse absurdo. Essa senhora que está aqui, Coleta Simango, diretora de Educação e Cultura do Distrito de Camavota. É ela que deu as ordens para expulsar as famílias que estavam na escola primária de Laulan. Essa senhora, depois quando for o Elada a dizer que é azar. Então, Deus mandou-se embora famílias só porque quem fez o resgate é o partido da Ana Mola. Mandou-se as famílias saírem daquela escola, expulsar vítimas das cheias. Mandaram expulsar. É essa politização da educação, a politização das instituições públicas que nós não queremos. Partidarização, frelinização das instituições públicas. Isto tem que acabar. Isto não pode continuar assim. Mas graças a Deus, como Deus é grande, como se diz, escreve direito em linhas tortas, as famílias que foram expulsas da escola primária de Laulan, a Ana Mola conseguiu arranjar abrigo para essas pessoas. Estão aqui, as mesmas famílias expulsas. Nossos agradecimentos à Igreja Católica, portanto, na Imaculada, levou-se as famílias que a Direção Distrital da Educação, isto é, mandatados pelo Partido Frelimo, expulsaram as pessoas na escola primária de Laulan. A Ana Mola conseguiu arranjar abrigo para essas pessoas. Aqui está uma das nossas coordenadoras, está aqui com as famílias. Veja a idade das pessoas. Pessoas adultas, senhoras desta idade, algumas com problemas de saúde, foram mandadas embora com o secretário do bairro e também com a diretora de Cultura, de Educação e Cultura do Distrito de Camavota. Mas a Ana Mola arranjou abrigo e as pessoas já estão no abrigo. Estão aí bem abrigadas. Temos mais imagens do abrigo? Não. São as únicas. E agora tenho que vos contar um fato muito interessante. Na Josina, é Josina, né? Josina, escola primária de Josina, ali perto do Dom Bosco, Maquinac. Os nossos membros foram lá também 22 horas. Porque havia problemas de comida, havia problemas de medicamentos, foram lá dar comida, dar medicamentos. Aí imagina só, os responsáveis do IMGD que estavam lá, disseram que tinham que entregar a comida a eles. Os nossos membros questionaram isso, mas por que temos que entregar a comida a vocês? Depois de algum tempo que sabemos a verdade. Mas eles querem saber qual é essa verdade. Escreve lá e quero saber. Manda mensagem, diga lá, quero saber. Querem saber qual é essa verdade que nós encontramos lá? A verdade é única, simples. É que os próprios agentes do LGD que estavam na escola de Josina estavam até as 23 horas sem comer nada. Então, a ideia de receber um produto era exatamente para serem eles os primeiros a se alimentar. Vamos só ver o que está a acontecer. Né? É isto. Bom, o que nós temos hoje como ponto prévio? É muito simples. Nós, como Partido Ana Mola, eu dei uma conferência de imprensa em que anunciamos que uma das medidas que nós colocávamos imediatamente era a disposição, queria dizer, das sedes provinciais, distritais e dos postos administrativos do Partido Ana Mola para todas as pessoas que precisavam de abrigo. Portanto, todas as nossas sedes em todo o território nacional ficaram disponíveis para acomodar as pessoas que estavam necessitadas de ter um teto, de ter algum sítio tranquilo. E essa
a promessa que nós fizemos de colocar as pessoas realmente nas nossas sedes foi cumprido, foi profundamente cumprido. Portanto, nós conseguimos cumprir com essa promessa e estamos satisfeitos por isso, e voltamos a reforçar também dentro do próprio partido que não só vamos acomodar as pessoas nas nossas sedes, mas também temos obrigação de criar todas as condições, desde alimentos, medicamentos, vestuário e todas as outras necessidades para essas mesmas pessoas. Também aproveito esta ocasião para agradecer profundamente muitas pessoas de boa fé que estão a procurar as sedes da Ana Mola, incluindo a sede nacional, e estão a trazer donativos para nós, estão a trazer diversos tipos de bens de primeira necessidade, e nós vamos canalizar para as nossas sedes, onde temos famílias lá, e também para os centros de acomodação que existem e estão conhecidos pelo país inteiro. Portanto, um forte e profundo agradecimento, gratidão sincera para todos aqueles que acreditam no projeto Ana Mola e sabem que é um projeto sério, íntegro, estão a trazer donativos, estão a trazer apoios para que a Ana Mola possa canalizar esses apoios exatamente para os necessitados. Bom, ainda nisto, nós também ao longo desses últimos 3 dias fizemos um trabalho que tem a ver com o resgate das pessoas. Esta questão, estou a falar da acomodação, portanto temos aqui a passar algumas imagens, e aqui estamos a falar do bairro Ulene, se penso que não estou enganado, em que foi um dos casos mais emblemáticos de uma casa de uma senhora que estava totalmente cheia de água, um pouco quase na altura da cintura, e nós ajudamos as pessoas a serem resgatadas, e várias famílias saíram do Ulene, que é o Ulene B, que está mais próximo da lixeira, e nós tiramos várias famílias do Ulene B para uma outra escola, que depois vamos falar um pouco mais adiante, que é a Escola Primária de Lauan, que está em frente digamos, ao governo da província, e foi muito interessante. Estamos muito, digamos assim, gratos a Deus por ter nos permitido poder participar diretamente, ajudando as pessoas, garantindo a acomodação dessas pessoas. Bom, é verdade que ainda fora como eu estava a dizer, para além desta questão ligada à acomodação, há um problema que está sendo levantado agora praticamente em todos os centros de acomodação, tem a ver com assistência, alimentos, né? As pessoas neste momento estão a precisar de alimentos, e vocês viram várias reportagens que passaram pelas televisões que falam de que, de fato, existe crise de alimentos. Por isso que até temos uma imagem aí do jornal do País que fala um bocadinho sobre isso. Há crise de alimentos em vários centros de acomodação, portanto queremos chamar a atenção para que, de fato, vocês, todos nós, moçambicanos de boa fé, sensíveis, de bom coração, pudéssemos chegar próximo dos centros de acomodação para deixar alimentos e outro tipo de necessidades. Portanto, aqui está um exemplo daquilo que nós estamos a fazer diretamente ligado às pessoas, nas incursões que estamos a fazer. Aqui temos uma imagem que tem a ver com a zona de Nkobe, na Matola, onde de fato a Ana Mola deixou vários alimentos, várias famílias, penso que foram mais de 25 famílias, que nós íamos para as casas dessas famílias. Muitas delas não queriam largar as suas casas porque diziam que há problema de segurança, já falamos da questão da segurança, e nós estamos a fazer essa ajuda. Bom, para além disso, queria dar exemplo. Nós, de fato, acho que temos imagens da sede provincial da Ana Mola na Matola, portanto, a sede provincial da Ana Mola. Olha para essas imagens, e isto mostra, nós acomodamos na nossa sede provincial 18 famílias. Atenção, estou aqui e volto a dizer, 18 famílias que nós acomodamos na nossa sede provincial de Maputo. Então, estão aqui as famílias, estão aqui a ver as imagens, e é isto que nós apelamos na nossa exortação, que aqueles que têm edifícios, aqueles que têm armazéns, aqueles que têm quintais, aqueles que têm alpendres, que tudo façam, todo o país. Aqui está um exemplo concreto do que nós estamos a fazer exatamente na sede provincial da Ana Mola, em Maputo. E penso que também temos imagens
fomos deixar lá vários alimentos, fomos deixar vestuário nessa sede e também ficamos felizes porque vimos que, afinal de contas, as pessoas estão numa situação de tristeza, mas conforme vocês veem aquelas imagens, as pessoas estão sorridentes, as pessoas estão felizes, as pessoas estão abraçando, as pessoas estão até pedir para tirar fotografias. Significa que o calor humano é extremamente importante para minimizar a dor, para minimizar o sentimento de tristeza em que a maior parte dessas pessoas está sujeito. Bom, caros amigos, outra coisa que nós estamos a precisar, nós estamos aqui a fazer um papel de grandes heróis, em que tudo quanto nós fazemos é inevitável, tudo quanto nós fazemos dá certo. Não, também temos algumas limitações. E uma das limitações que nós temos tem a ver com alguns casos que não foi possível resgatar as pessoas por causa da situação de saúde dessas pessoas. Temos aqui um exemplo em Salalah. Vamos pedir desculpas, estamos a passar imagens um pouco chocantes. Isto chama-se colostomia, não é? Penso que é assim o termo. Chama-se colostomia, portanto é uma coisa muito sensível. Nós não conseguimos resgatar esse senhor em Salalah. Porque para resgatar uma pessoa que passou por uma cirurgia desta natureza, nós precisamos de um profissional de saúde, precisamos de um médico para nos acompanhar. Senão podemos estar a pensar que queremos resgatar a pessoa e arranjar ainda mais problemas, mais complicações. Daí queria fazer o apelo aqui também. Nós, como Partido Anamola, queríamos pedir apoio dos profissionais de saúde, o apoio dos médicos, tanto para os centros de acomodação do Anamola, que são as nossas sedes, mas também para outros centros de acomodação das várias escolas que existem, porque há muitas pessoas doentes. Há muitas pessoas doentes e que é importante que os profissionais de saúde possam dar a sua assistência. Portanto, nós queríamos apelar mais uma vez, eu tinha dito no nosso comunicado, sabemos as razões legítimas da luta dos médicos, da luta dos profissionais de saúde, sabemos agora, por exemplo, que na morgue também está a haver uma espécie de greve silenciosa. Portanto, queremos pedir a todas essas pessoas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, e não só, mesmo no sistema privado, para que neste momento de dor, a situação é extremamente grave, nós possamos todos nos empenhar e trabalhar para salvar vidas, para minimizar a dor, o sofrimento de muitos moçambicanos. Então, queríamos também, como partido, solicitar este apoio aos profissionais de saúde. Nós, em particular, em Salalah, temos muitos doentes que não foi possível transportá-los porque não tínhamos profissionais de saúde a acompanhar-nos, né? Mas, bom, o que nós aqui podemos querer dizer? Talvez assumir um compromisso. Acho que agora é o momento de assumir extremamente um compromisso verdadeiro, sério, que este trabalho que nós iniciamos agora é um trabalho que nós queremos levar avante e não vamos descansar um único dia. Tanto como partido, assim como os líderes, ainda emitimos, há pouco tempo, penso que emitimos uma circular, o secretário-geral emitiu uma circular para reforçar aos membros do Partido Anamola, onde quer que eles estejam, não sei se esteja aí a imagem da circular, portanto, nós emitimos uma circular, o secretário-geral emitiu uma circular, onde quer que esteja um único membro do Partido Anamola, não há descanso, não há dia de folga, enquanto tivermos cheias, seja a nível local, localidade, povoado, bairro, quarteirão, seja onde estiver, a nível provincial, distrital, posto administrativo, a nível central, todos os membros do Partido Anamola, aqui está a circular, devem dedicar todas as energias para se envolverem na questão de conceder alimentos, medicamentos, abrigo e outra coisa extremamente importante, operações de resgate. Participarmos nas operações de resgate das pessoas que encontram-se isoladas e algumas em perigo de vida. Nós temos informações na zona do Chinavano, por exemplo, há pessoas que estavam nas árvores, as árvores estão a cair com as pessoas estão a perder as suas vidas. Então, ninguém do Partido Anamola
vai descansar enquanto houver um irmão que precisa de ajuda, precisa de um amparo, que está em situação de precisar de um resgate. Este é o compromisso assumido pelo Partido Anamola a todos os níveis, desde localidade, bairro, povoação, para que todos nós estaremos empenhados a 100% para assistir os nossos irmãos até que esta tragédia possa passar. Portanto, este é que é o compromisso que nós queríamos assumir. Bom, agora vamos passar para uma outra rubrica que tem a ver com as denúncias e tem a ver com os alertas. Num piscar de olhos vai passar a nossa vinheta das denúncias e nós já voltamos. Voltamos já num instantinho no piscar de olhos. A desertificação já começou. A corrupção na exploração da matéria. Estamos a devastar o país, desertificado. Bom, nós estamos agora de volta para esta nossa rubrica das denúncias. Nós ouvimos muita coisa que foi dita em relação ao processo das cheias. Nós temos a primeira vertente da atuação, que é exatamente a assistência, que é exatamente a disponibilização de medicamentos, de alimentos, de roupa, de teto, mas também é importante neste momento o país fazer uma reflexão sobre realmente o que tem levado a estes ciclos intermináveis de cheias, secas, tudo que é qualquer irregularidade climática, qualquer irregularidade natural, qualquer desastre natural, para nós representa uma tragédia. O que tem levado a esse tipo de situações? Isto é importante, porque enquanto nós estamos a dar assistência às pessoas que estão a precisar de ajuda, nós temos que fazer um exercício de reflexão o que está a faltar neste país. E fazer primeiro um diagnóstico. O que levou este país a chegar ao nível em que chegou? Nós temos que fazer esse diagnóstico. Nós temos que analisar isso de forma fria e direta. Há um fenômeno natural, sim, temos que dar assistência, temos que estar no terreno, mas também temos que analisar e diagnosticar. Se você não conhece a doença de que você padece, de que adianta você andar a pegar fármacos, comprimidos, andar a tomar comprimidos, quando você não sabe exatamente qual é a doença concreta que você tem? Então, temos que fazer o diagnóstico da situação. O que tem levado este país a essas desgraças sistemáticas, improvisações, há mais de 25 anos, há mais de 30 anos? Qual é a razão disso? Okay. Então vamos agora falar um bocadinho sobre isso. Primeiro, é preciso que as pessoas não sejam enganadas. Estamos a ver aí o governo a tentar mostrar que está a fazer uma grande generosidade. Que arranjou os 2 meios aéreos, arranjou isto, e vem exibir-se a fazer fotos, a fazer vídeos, como se fosse alguma coisa extraordinária que estão a fazer. E isto, algumas pessoas que podem não perceber qual é o percurso deste problema das calamidades, podem pensar que o governo está a fazer uma grande coisa. Aquilo é só puramente propaganda. O que está a acontecer? É preciso perceber que temos um governo despreparado. Temos um governo que anda de improvisos em improvisos. Temos um governo que não está planificado. Temos um governo que nem sequer lê, interpreta e implementa ainda documentos, relatórios, alertas dados por órgãos técnicos do próprio governo. Nós tivemos em Moçambique, penso que foi no dia 11 de setembro de 2025, o chamado 12º Fórum, chamava-se 12º Fórum Nacional sobre Previsão Climática. Isso foi no dia 11 de setembro. E uma coisa engraçada que eu quero partilhar convosco aqui são dados que vieram exatamente desse mesmo fórum. Uma das questões é exatamente essa que vocês veem aqui. Havia dados, foram apresentados por climatologistas, por exemplo, aqui vocês estão a ver na vossa tela a previsão da precipitação. Ali vem JFM, que significa janeiro, fevereiro e março de 2026. Já existia, a partir da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e também do Instituto Nacional de Meteorologia,
estes dados estão aqui apresentados, que mostravam claramente que janeiro, fevereiro e março, a precipitação, isto é, as chuvas que iam se registrar em Moçambique, serão chuvas irregulares. Atenção, estou a dizer que isso foi visto em setembro de 2025. Já existiam dados concretos que mostravam que haveria de ter uma precipitação em janeiro, fevereiro e março muito fora do normal e muito provavelmente uma precipitação que é uma das maiores da história pós-independência em Moçambique. Algumas conclusões até que este relatório chegou, portanto não vou descansar muito com muita coisa, está aqui. Uma das conclusões, considerações que neste mesmo fórum, organizado pelo próprio governo, pelos órgãos técnicos do governo, dizia claramente que no final do ano 2025, aí está, deixa aqui ver aqui convosco, aqui está a dizer que a partir de outubro de 2025 até fevereiro de 2026 haveria de termos uma precipitação contínua e elevação da temperatura do ar. Aqui chamava-se a atenção que era importantíssimo começar-se a preparar um plano de contingência a partir de outubro de 2025, porque a situação seria extremamente grave. Mas a pergunta é, afinal de contas, o próprio governo que teve conhecimento disto em 11 de setembro de 2025, o que esse governo fez? Essa aqui é a grande questão. O que esse governo fez? Bom, caros amigos, tomando conhecimento desta situação, e ainda por cima houve uma agência, a chamada AIN, Agência de Informação de Moçambique, só para dar dados de fontes seguras, porque se eu for a falar de algumas agências privadas, vão dizer que estão a usar dados que não são oficiais. A Agência de Informação de Moçambique, no dia 13 de setembro, fez esta publicação, que mostrava que entre 400 a 600 mil pessoas, na época chuvosa de 2025 até 2026, havia de haver de 400 a 600 mil pessoas que haviam de precisar de assistência humanitária. Havendo estes dados, e veja uma coisa, estes dados são fornecidos exatamente na pessoa do diretor nacional da gestão de recursos hídricos, que haveria uma época chuvosa que ia forçar ou ia necessitar de um plano de contingência para assistir 600 mil pessoas em setembro de 2025. O que se fez? Absolutamente nada. E nesse mesmo artigo que nós estamos aqui a ver, lá também via que, para além das pessoas que iam precisar de assistência humanitária, que são 400 a 600 mil, 4 milhões de pessoas estariam em áreas de risco. 4 milhões de pessoas estariam em áreas de risco. Havia também informação atempada de cerca de 120 sistemas de abastecimento de água estariam vulneráveis e estariam sujeitos a inundações. A própria Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e o Instituto Nacional de Meteorologia deu a conhecer em detalhe as bacias ortográficas, até podemos passar aí, as bacias que haveriam de estar em inundação, isto é, as bacias que estariam sujeitas à inundação. Portanto, aqui temos um mapa que mostra as bacias hidrográficas de todo Moçambique, mas haviam 7 bacias que estariam a risco. Quais são? Na Zona Sul, Maputo, Indaluce, Incomate, Limpopo. Depois teríamos, a nível mais ou menos moderado, Save, Pungue e Licungo. Então, estes dados já tinham sido fornecidos, 7 bacias que estariam em risco de inundação. O que isso significa? Significa que era importante, à volta dessas bacias, aplicar o plano de contingência. Isto é, primeiro, deslocar as pessoas dos locais de risco para zonas seguras, preparar barcos, preparar helicópteros, preparar alimentos, preparar roupa, preparar medicamentos, preparar pessoal de saúde, preparar pessoal de resgate, preparar todo o plano para que logo que a situação fosse verificada, nós estivéssemos em condições de dar uma resposta rápida.
e não se fez nada. E esses dados existiam. E também há outra coisa também extremamente importante. É que neste mesmo fórum também foi dito, né, mostra-me de novo aí o mapa das bacias, neste mesmo fórum tinha-se dito que a partir de agosto de 2025, as bacias a montante dos países vizinhos, sobretudo da África do Sul, já em agosto de 2025, presta atenção ao que estou a dizer. Você que está aí no seu sofá, estou a ver que está aí uma pessoa a sonecar um pouco, você acorda agora porque o que estou a dizer é extremamente importante para si. A partir de agosto de 2025, foi dito que as bacias hidrográficas dos países vizinhos já estavam quase a atingir a capacidade máxima. Você ouviu o que estou a dizer? Em agosto de 2025, já havia informação e o governo soube que as bacias dos países vizinhos estavam para atingir a capacidade máxima de encaixe d'água. O que Moçambique fez nessa altura? Dá um exemplo simples. Nós hoje estamos aqui a queixar-se do Limpopo. Em Limpopo, na África do Sul, a fonte, a nascente do rio Limpopo, ou da bacia do Limpopo, parte da África do Sul, uma zona de confluência entre África do Sul e Botsuana, tem afluentes que vão e juntam-se àquilo que chama-se o rio Nkomati, aquilo que se chama o Limpopo, a nossa bacia que nós conhecemos que é em Moçambique, dois rios que são muito importantes na África do Sul, o chamado o rio Crocodile River, e o outro rio também que é o rio dos elefantes na África do Sul. Estes dois já tinham um caudal muito elevado. Isso significa que as barragens da África do Sul, a partir de agosto, já estavam sob grande pressão. E nós tivemos essa informação. O que nós fizemos do ponto de vista diplomático sobre isso? Nada. O que nós fizemos no plano de contingência interna? Nada. Isto é, nos dois níveis, a nível diplomático, a nível da cooperação regional, nada fizemos, e a nível doméstico também andamos relaxados, sem nada a fazer. E já também nesse mesmo fórum tinha-se dito que Moçambique tinha capacidade de fazer previsão do clima. Já temos capacidade de fazer previsão do clima, inclusivamente para a época chuvosa 2025-2026, Moçambique fez a previsão antes dos outros países da SADC. Estou a dizer isto aqui por quê? Estou a dizer isto para provar que nós tínhamos todos os elementos, todos os alertas para podermos agir preventivamente para evitar a tragédia que hoje nós temos. Mas nada. Não se fez absolutamente nada, continuou-se numa boa, inclusivamente na cidade de Maputo, aquele que roubou os votos e que está ali na cadeira como timoneiro da cidade de Maputo, pegou nele, foi para Portugal, com todas estas informações que eu estou aqui a dar. O próprio presidente da UIR, do gás lacrimogéneo, também pegou nele, foi para os Emirados, numa altura crítica. Os países vizinhos estavam lá a gerir as suas barragens, estavam a gerir o seu plano de contingência com relação aos riscos que os seus países iam sofrer. Hoje estamos a dizer que a África do Sul abriu as comportas, a África do Sul fez isso, fez aquilo. A África do Sul está a gerir o problema para evitar desgraça da sua população. É por isso que os próprios dirigentes, neste período, estavam no seu próprio país a gerir. Os nossos dirigentes pegaram neles e lá foram para ir passear, dar voltas, andar aí a passear de um lado para o outro, quando tinham todos os elementos a dizer que o país ia entrar numa situação de grande potencial, de uma tragédia que estava a vir para este país. E nada fizeram. Bom, mas isto também, caros amigos, será que é um único erro cometido? É só isto. Isto estou a falar de coisas atuais. Estou a falar da época chuvosa 2025-2026. Que houve esta incúria toda, mesmo havendo toda esta informação que eu dei aqui. Não houve nenhuma atitude, nem doméstica, nem a nível internacional. O que houve foram viagens do presidente do município de Maputo,
incluindo a Presidente da Assembleia da República também, que mandou a sua família para o Dubai. E ainda nos presenteou com imagens em iates, a tomar champanhe, por aí fora, a dançarem, todos felizes, quando o país estava em risco de entrar numa tragédia. Mas isto, meus amigos, não é só de hoje, não é só hoje. Isto não começou apenas hoje. Este é um histórico deste regime, pura e simplesmente de baldar-se em relação ao problema climático. Como vocês sabem, muita gente fala das cheias de 2000. O problema não são as únicas cheias, não é a única tragédia que o país teve, mas aquela é mais conhecida porque tornou-se muito mediática. Mas agora vamos trazer aqui uns dados muito interessantes. O que é que foi feito em Moçambique? Sempre que nós tivemos contingências, sempre que nós tivemos tragédias, o país sempre esticou a mão e pediu dinheiro. Vejam só o que vou dizer, só nos últimos 25 anos. Nas cheias de 2000, onde nasceu a Rosita na árvore, Moçambique teve 700 mortos. 700 mortos. Esticou a mão e solicitou 450 milhões de dólares para recuperar. 2013, tivemos 119 mortos. Moçambique esticou a mão para pedir 250 milhões de dólares. 2019, ciclone Idai, Kennedy, houve 1.300 mortos. Moçambique esticou a mão e disse que precisava de 3,2 bilhões de dólares. 2023, ciclone Fred, 183 mortos. Moçambique esticou a mão e disse que precisava de 1,5 bilhão de dólares. Pois, irmãos, nos últimos 50 anos, aqui é que eu quero que você preste atenção. Preste atenção, você que está aí no sofá, sente-se bem, endireite as suas costas para aquilo que eu vou dizer. Nos últimos 50 anos deste governo, deste regime, contando só os valores que eu falei dos últimos 25, mas nos últimos 50 anos, Moçambique recebeu, relativo à questão da gestão dos desastres naturais e das mudanças climáticas, Moçambique recebeu, nas últimas 5 décadas, cerca de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares. E depois de termos cerca de 3.000 pessoas mortas, só com cheias, 3.000 pessoas mortas em 50 anos e 5 bilhões de dólares. E o que fizeram com esses dólares todos? Todas as pontes, todas as estradas, tudo o que foi feito, vocês sabem, nas cheias seguintes, tudo se destrói. Por quê? Por causa das longas, por causa dos desvios de fundos. Isso é desvios. Estou a falar mesmo de desvios. Por causa de desvios de fundos que são feitos. As pontes, todas que são, as reabilitações são feitas, não duram. Um pouco de chuva, tudo a ser escangalhado. Estas é que são as razões que levam a agravar essa situação. Estou a ver alguém escrever uma mensagem que diz que quais desvios? Não vou falar. Se quiser, eu posso dizer quais são os desvios. Deste valor todo que eu estou aqui a falar, que se recebeu de vários financiamentos do Banco Mundial, o próprio Banco Mundial chegou a parar de financiar Moçambique e até exigir o reembolso de valores. É verdade. Só em 2 anos, 2020 e 2021, foram desviados 196 milhões de meticais que eram para usar para ajuda humanitária, que era para ajudar para salvar a população. 2 anos, 196 milhões de meticais. Isso está registrado, há relatórios que falam sobre isso. Foram compradas, isto está nos relatórios do Banco Mundial, comprou-se 14 viaturas de luxo. Do dinheiro que era para o povo, que era para ajuda humanitária, comprou-se 14 viaturas de luxo para dirigentes do Partido Frelimo. Foram usados 13 milhões de meticais para fazer obras que não tinham nada a ver com as obras para evitar tragédias, para evitar cheias, para dar ajuda humanitária. Só de sobrefaturações
foram 223%. Isto é, dos contratos que havia para ajuda humanitária, chegou-se a ter 223% acima do valor dos contratos para meter dinheiro nos bolsos. Só neste último relatório que foi indicado, por exemplo, existe uma compra que o contrato era de 3 milhões, foi-se apresentar um contrato de 83 milhões. Houve desvio de 50 milhões do valor da Covid. Até o Tribunal Administrativo falou disso. Houve obras na sede do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Houve obras de cerca de 5,9 milhões de meticais em que eram de tão má qualidade que o próprio teto desabou. É pena que não apanhou esses que andam a fazer subfaturação, mas na altura que desabou era bom, caiu sobre a cabeça desses malandros, bandidos, ratos e longuistas. Portanto, o Banco Mundial chegou a suspender a ajuda a Moçambique por causa desses malandros. Até chegou a exigir o reembolso de cerca de 32 milhões. Espero ter respondido a pessoa que perguntou quais os desvios. Estou a falar, aí estão os desvios. E conforme eu disse, até o ano 2022, Moçambique tinha recebido 5 bilhões de dólares só para fazer reparação de estradas, pontes, e todos os sistemas de aviso prévio que hoje descobrimos, fala sempre de aviso prévio, afinal só são 13% do território nacional cobertos pelo aviso prévio. Portanto, nunca houve de forma nenhuma, da parte deste governo, deste regime, uma preocupação, primeiro, em aplicar os valores recebidos de forma correta. 2, em ter planos de contingência para situações em que há alertas de perigo, de tragédia, de cheias. E mais grave, na planificação que fazem, é sempre uma planificação desastrosa. Por exemplo, o PSOE, o Plano Social e Orçamento do Estado para 2026, este ano, vocês não vão acreditar. Para a rúbrica que tem a ver com mudanças climáticas e gestão de desastres, só estão lá 39 milhões de dólares. 39 milhões de dólares. E o que está lá previsto, você deve acreditar, no orçamento de 2026, o governo só prevê adquirir 2 barcos. Só 2 barcos, 2, para todo o país, no orçamento. Isto é incrível, não é? O meu produtor até está a rir, mas ele está a rir, só que é uma tragédia isto. 2 barcos para todo o país, é este, está no orçamento. Quem quiser vai ler o orçamento do Estado, há de ver isso. Só está lá equipamento para 8, os 6 chamados centros de gestão de desastres, os tais comitês de gestão de desastres. Não estão a ver isto. É uma brincadeira de muito mau gosto. Como é que significa que não estão preparados nem para as 6 de 2026, nem para qualquer outras que vierem à frente? Não há preparação, não há planificação. É tudo improviso. E alguém dizia, não, é falta de política. Não é nada disso. Nós, em termos de quadro legal em Moçambique, quadro legal, nós temos um bom quadro legal. Nós temos um bom quadro legal. Por exemplo, já desde 1999, nós já tínhamos a chamada Política Nacional de Gestão de Calamidades. Portanto, um ano antes da tragédia da Rosita, Moçambique tinha aprovado o Plano Nacional de Gestão de Calamidades. Nós temos uma lei de gestão de calamidades 15/2014. Nós temos uma lei de gestão de riscos de desastres 10/2020. Nós temos a chamada o plano diretor de gestão de desastres que foi aprovado para o período 2017 e 2030. Está a funcionar para quê? Não está a funcionar para nada. Temos a Estratégia Nacional para a Mitigação dos Riscos de Desastres 2013 até 2026. Está a funcionar para quê? Portanto, nós temos leis, temos os planos estratégicos, temos os planos diretores, temos tudo. E aí temos financiamento que vem de fora. O único problema é a má gestão, é o longuismo, é a destruição total e completa dos poucos recursos que nós temos. E a falta de preocupação com o seu próprio povo. A única especialidade que tem é realmente viajar, passear, dar voltas, tirar selfies. Isso sim é que este regime, este governo se especializou. Não é verdade? Então, esta era a parte que eu queria
partilhar convosco, para vocês compreenderem de onde é que vem a história. Isto tem uma certa história, meus amigos. Isto tem uma certa história. Não começou hoje. Então, estamos nessa tragédia, mas temos que identificar. Aqui estou a dar elementos para dizer que nós precisamos de ter um debate sério neste país. Não podemos ficar 50 anos a viver de forma improvisada. Quando há problemas, corremos para as redes sociais, para a mídia, corremos para os parceiros, sempre a pedir, porque agora a situação está mal. Mas onde está a planificação? Onde está a planificação? Zero. Logo, um governo não preparado. Um governo totalmente incompetente, distraído. O povo a sofrer, o governo de férias. Era esta parte que eu queria também falar convosco sobre isso. Temos também, voltando agora para a questão das cheias que estão acontecendo em 2026, depois desta parte um pouco histórica, temos também aí problemas que têm a ver com alimentos nos centros de acomodação, né? Vimos que o jornal O País já reportou que os centros de acomodação, que são diferentes dos centros de acomodação da Namola, se quiserem podem visitar todas as nossas sedes, não vão ver nenhuma família a passar mal de comida, não, isso não existe. Então, centros de acomodação em que as pessoas estão lá, não tem água, não tem comida, a comida que lá chega está sendo desviada. Quer dizer, os yanguistas estão em tudo que é lugar. Quer dizer, roubam no Estado. O povo está a sofrer, vai tentar se esconder num ponto. O yanguista persegue o povo lá onde o povo se esconde, também para ele tirar a comida. Então, este é um grande problema, não é? E para além desta má gestão, também temos o problema agora das denúncias que estão a ser feitas de cobranças ilícitas para o resgate. Temos aí, fomos tirar isto do Facebook, mas não é só ele que escreveu isto, cobranças ilícitas, 3 de fevereiro, neste troço, fevereiro em Coloane. Estão a cobrar 500 meticais por pessoa para fazer travessia, 3.000 meticais para carro. Então, o que é isto? Quer dizer, as pessoas estão a sofrer, precisam ser resgatadas, e há gente que está a fazer cobranças. Mas sabe, e não é o único sítio. Em Boane, depois da Universidade Unitiva, logo naquela curva contra a curva, também já não se passa. Para chegar a Boane é de barco. Também está-se a fazer cobranças. Já recebeu essa informação. Está-se a fazer cobranças para ir até Boane. Está-se a fazer cobranças para resgatar pessoas. Ainda chegou-nos a denúncia de que havia barcos da Marinha vendo pessoas a flutuar e que diziam que não tinham ordens para resgatar pessoas. Temos denúncias de que os próprios funcionários do LGD que estão nas operações de resgate, eles próprios são os primeiros que são resgatados. Porque estão todos com fome, nem sequer têm o que comer. É por isso que disputam nos centros de acomodação com a pouca comida que chega para as vítimas. Não há combustível nenhum. E depois, o INGD, o governo, anda a colocar números que o governo é que resgatou. A maior parte dos resgates também está sendo feita por privados. Em Boane, tem lá cerca de 4 barcos, são de privados. São privados que estão a fazer isso. Eles depois põem nas contas o governo que fez. É tudo uma mentira, não é o governo. Essas cobranças ilícitas, isso tem de acabar. Não pode ser, num momento de desgraça, fazer cobranças ilícitas. Partidos políticos estão a fazer o quê neste período? Agora vamos analisar um bocadinho isto. Claro, eu não gostaria de andar a falar de outros partidos, mas, meus amigos, neste momento de desgraça, nós temos que entender como é que os partidos políticos se posicionam nisto. Eu já disse, nós fizemos 3 comunicados. Paramos com todas as atividades políticas da Namola. Estamos no terreno. Estamos a ajudar as pessoas. Inclusivamente, penso que no 3 de fevereiro, onde há grandes filas de carros, as pessoas nem tinham onde lavar a roupa, onde tomar banho, onde comer. Haviam pratos de comida vendidos a 500 meticais. A Namola foi a primeira organização que disponibilizou um edifício no 3 de fevereiro. O único edifício de serviço público em 3 de fevereiro foi disponibilizado pela Namola. Não sei se a produção conseguiu ver os vídeos. Está aqui. Para que verem que
Então, é assim, aqui em 3 de fevereiro, o Partido disponibiliza uma casa que toda a gente que está aqui para poder tomar banho, comer, porque aqui às vezes as coisas não estão boas, estão a vender coisas já muito caro, e quem quer tomar banho, quem quer lavar a cara, ter uma casa lá para poderem se deslocarem para levarem água. É machacame. Inyikele mundi kathelo lahala lwalava ka kuhlamba lava ka mati ata hlamba kona ekulangiva liva kelisa mali para va kuma mati já partido ana mola inyikele mundi ala frente ala. Bom, aí está. Partido Ana Mola, no momento de crise, dentro daquilo que pode fazer, em 3 de fevereiro, temos um edifício ao serviço público para as pessoas tomarem banho, para se alimentarem, para trocar de roupa. A minha pergunta é, o que estão a fazer os outros partidos neste momento? Não era a minha intenção estar a falar dos outros partidos, mas eu sei que agora começaram a perseguir os nossos membros. Estão a fazer perseguição aos nossos membros. Na Zambésia, inclusivamente, chegaram a assassinar um coordenador do Partido Ana Mola. Em Mogovolas está detido injustamente um coordenador da Ana Mola. Nestas operações de resgate, vou contar logo a seguir uma situação de perseguição a membros da Ana Mola que estão a ajudar pessoas. E eu, por essa razão, se estão a perseguir o partido, também sou obrigado a fazer uma análise do que esses partidos estão a fazer. E vamos começar pelo próprio Partido Frelimo. O próprio Partido Frelimo, não é? Neste momento da desgraça, vejam só essas imagens. Ao invés dos membros da Comissão Política do Partido Frelimo, outros do Comitê Central, outros quadros sêniores irem para os distritos, para as províncias, para as localidades, como está a acontecer com os nossos membros, o Partido Frelimo está a mandar os seus membros da Comissão Política, membros sêniores, para ir preparar a Conferência Nacional de Quadros. Por acaso, aqui está uma imagem, penso que foi no dia 17, em que se fez o lançamento, aí está, dia 17 de janeiro, em que se fez o lançamento da preparação da Conferência Nacional de Quadros. Quer dizer, usar dinheiro, recursos que tem, para ir fazer politiquice, ao invés de dar assistência a quem precisa. As pessoas estão a morrer, temos crianças doentes, temos corpos a flutuar por aí, e eles estão preocupados em organizar uma reunião nacional de quadros. Alguém está a dizer, não, mas nessa reunião pode querer discutir o assunto das cheias. Eu pedi, chegou a mim, a agenda dessa reunião do Nacional de Quadros. Tem 5 pontos de agenda. Não existe nenhuma parte da agenda que tenha a ver com as cheias de 2026. Portanto, eles vão discutir outros assuntos que não têm absolutamente nada a ver com a situação da tragédia que o país está a passar agora. Aí temos a antiga Presidente da Assembleia, Esperança Dias, a fazer o lançamento oficial da reunião, da preparação da reunião de quadros. Mas penso que temos outras imagens, porque alguém pode pensar que é a única que temos. Temos aí a Selmira Silva, também membro sênior do Partido Frelimo, a fazer também a divulgação do tal calendário rumo à 11ª reunião de quadros do distrito de Malema. Vamos lá um pouco mais para frente. Vemos outros casos. Temos aqui também este caso em Jangamo. Também, membro sênior do Partido Frelimo, a preparar a reunião de quadros. Vamos lá um pouco mais para frente. Temos aqui também uma brigada provincial do apoio a Inharime. Reunião de quadros. É a última. São tantas. Nós tivemos, está aqui, mais uma. Brigada para preparar a reunião de quadros onde? Vilanculos. Temos mais. Temos aqui mais uma. A preparar Inharime. Então, vejam só. Usar toda a capacidade que eles têm. Os membros mais qualificados, os membros mais influentes, estão a sair para ir às províncias, ir aos distritos, para ir preparar reunião de quadros. Eleições internas, não sei o quê, tudo isto
a prepararem-se para cada vez mais roubar melhor o povo. Ao invés de mobilizar o partido, que é para salvar vidas, ir ao resgate, alimentar as pessoas, dar medicamentos, nada disso. É por isso mesmo que a população perdeu confiança com esse partido. E estamos a ver, parece que também quando tentam sair um pouco para a rua, estão a ser relados. Temos aí tantos vídeos que estão a viralizar, parece que agora está difícil. A população já não acredita por causa deste tipo de atitudes, este tipo de posicionamentos. E essa população hoje já não é a mesma população de 1965. Eles percebem perfeitamente o que é boa gestão, o que é má gestão. E já perceberam que são mais dedicados a investir nas reuniões internas, a prepararem-se melhor para as próximas fraudes, a prepararem-se melhor para as próximas nhongas, a prepararem-se melhor para os próximos desvios, a prepararem-se melhor para atacar a oposição, a prepararem-se melhor para defender assassinato de garimpeiros em Nampula. E a população, percebendo-se disso, só pode vigilar. Não há outra alternativa. Então, era importante também que as pessoas percebessem claramente como é que os partidos estão se a colocar em relação a isto. E nós, vos digo uma coisa, vamos continuar a dedicar-nos ao fundo à causa do povo. Não temos muitos meios, não temos muita capacidade, mas dentro da pouca capacidade que temos, vamos mobilizar os nossos membros. Todo membro, se encontrarem um membro da Ana Mola, estar aí nas brincadeiras e não estar nisso, por favor, temos os números, denunciem esse membro e mandem a informação para nós, porque todo membro do partido Ana Mola tem que estar 100% dedicado a esta causa. E digo mais, não é só para disponibilizar as sedes da Ana Mola, as casas dos nossos coordenadores também têm que estar disponíveis para as vítimas. É por isso, se quiserem, não há problema, o nosso coordenador provincial de Gaza, a casa dele está em Chopin. Quem quiser vai confirmar. Temos 49 pessoas que estão na casa do nosso coordenador da província de Gaza. E é isto que nós queremos no nosso partido. As casas dos coordenadores têm que estar disponíveis para as vítimas. Para evitarmos isto de desiludir o povo. Enquanto o povo sofre, há um partido que diz que tem 60 anos de experiência. Está aí a passear, a preparar reunião de quadros. E veja só, o partido da Ana Mola só tem 4 meses. 4 meses. 4 meses. Agora, caros amigos, queria aqui também chamar-vos a atenção. Temos mais alertas aqui. Vamos ali a mostrar o boletim meteorológico. Nós gostamos de usar informações oficiais. Este boletim meteorológico, de quando é que é? Isto é de dia 17, 18. Esta informação é muito importante. Esta informação é muito importante. Mostra claramente, meus irmãos, que a situação pode se agravar nos próximos dias. A situação pode se agravar nos próximos dias. Eu podia ter tempo aqui de explicar o que está a acontecer. Há um fenômeno que chama-se fenômeno Enzo, mas é um termo técnico que mostra, chamado El Niño e La Niña, como é que eles influenciam para a questão dos desastres climáticos. Mas isso não interessa muito agora, isso é uma questão técnica. Mas eu quero chamar, ponha-me o boletim, faz favor. O que eu quero mostrar é que temos informação técnica, a mesma informação que tivemos em agosto de 2025, o governo não se viu. Temos informação técnica que mostra que a situação pode não melhorar nos próximos dias. Então é preciso agora, eu exorto a todo mundo, temos que reforçar, temos que envidar todos os esforços, todas as nossas energias, os recursos para ajudar os nossos irmãos. A situação está grave e precisamos mesmo de intervenção divina. Porque esta situação está aqui, tecnicamente está mostrado, estão aqui os dados que mostram que os próximos dias podem não ser dias bons. Por isso, você que está em casa, tem um barco, você que está em casa, tem um quintal, você está em casa, tem uma propriedade, você está em casa, tem um armazém, você está em casa, tem água, você tem em casa, tem comida, você
é médico, você é profissional de saúde, todos nós moçambicanos temos que nos envolver nisto. E não deixar apenas que o governo aproveita a desgraça do povo para andar a fazer o show-off que está a fazer. Como aquilo que nós vimos, um governo inteiro que soube deste assunto desde agosto, só agora é que está à procura de aeronaves. Ainda vejo alguns internautas a escrever: obrigado. Mas obrigado o quê? 3 aeronaves. 3 aeronaves. Uma delas só entram cabem 2 pessoas. E uma das pessoas que entrou é a governadora. Está lá. Depois, como é avantajada? Já nem há espaço sequer para meter ali uma vítima resgatada. Um helicópterozinho. Então, qual é o resgate que estamos a fazer? Estás a falar de resgate de cerca de 300 e tal pessoas, incluindo aquelas que vieram por barco. Os dados que nós temos é que existem 4 milhões de pessoas em situação de zonas de risco. Temos cerca de 400 mil pessoas que precisam de ajuda humanitária. O que é que vão... 3 aeronavezinhas, o que é que vão fazer? Absolutamente nada. É por isso que nós em Chinavane, que a situação está grave, praticamente Chinavane só ficou 10% de terra firme. As pessoas estão nas árvores, as árvores estão a cair com as pessoas estão a morrer. Os tetos todos, a água já passou o nível do teto. As estradas estão totalmente cortadas. Então, o que é que vale, caros amigos meus internautas, vocês estão aí a agradecer isso? Agradecer como? Estamos aqui. Estrada Nacional número 1, Estrada Nacional número 2, que expõem o drama da pobreza e um governo que funciona em remendos. Eu acho que não havia melhor título a dar senão este. Temos imagens, né, do corte. Está aí. Olham para isto. Olham para essa gravidade aqui. Isto aqui é 3 de fevereiro, né? Isto é 3 de fevereiro. Olha para essa gravidade. A estrada está totalmente cortada. A estrada está totalmente cortada. Portanto, já não temos Estrada Nacional número 3 de fevereiro em Coluane, província de Maputo. Não sei se temos as imagens também de Boane. Né? Não temos. Boane, não temos. Ok. Mas estamos aí. Veja só. Esta aqui é a situação que nós temos. Temos também imagens, né? Temos pessoas aí no teto. Situação está aí. Tem a situação que está-se a colocar em Chinavane, meus irmãos, precisa de intervenção urgente. Temos que ser nós, moçambicanos, a intervir ali. Temos que ser nós. Não vale a pena esperar esse governo. Já expliquei que é um governo de show-off. Não vai fazer absolutamente nada. Né? Estamos a precisar de resgate. Olha a situação que as pessoas se encontram. Olha só isto. Não é? Então, caros amigos, era isto que eu tinha aqui a partilhar convosco. E o que é que eu posso dizer agora, depois de tudo isto? Só posso pedir a todo o povo moçambicano para que nos solidarizemos com os nossos irmãos que estão a sofrer, que nos solidarizemos com os nossos compatriotas, que o espírito humanitário, que o espírito patriótico dos moçambicanos possa, neste momento, manifestar-se na sua potência máxima. O amor ao próximo, o amor pela vida humana deve ser manifesto agora. Portanto, você que está a assistir esta live, não fique com a sensação de que este problema é dos outros, que este problema é da província de Gaza, que este problema é da província de Inhambane, que este problema é da província de Maputo, que este problema é apenas em Boane, em Kobe, que é em Guijá, que é em Chopper. Não, este problema é um problema dos moçambicanos de Moçambique. Como já se diz na sabedoria popular, se o teu dedo está doente, todo o corpo está doente. Então temos que nos envolver, todos nós. Existem listas partilhadas nas redes sociais, centros de acomodação que não têm água, não têm comida, não têm medicamentos, não têm esteiras, não têm mantas, não têm roupas às pessoas, não têm um amparo. Às vezes não é só uma questão de irmos lá e dar bens materiais ou financeiros. Às vezes um abraço, uma palavra, porque também as pessoas estão psicologicamente traumatizadas, afetadas na sua mente. Então é preciso, não existe um único moçambicano
que possa dizer que não tenho como ajudar. Você tem como ajudar. Se você não pode ajudar com o seu dinheiro, se você não pode ajudar com alguma coisa material, você pode ajudar com a sua presença, com a sua solidariedade, com as suas mãos. Porque precisamos de mãos. Precisamos de pessoas que possam sacrificar e dizer que eu tiro o dia de hoje para ir fazer algum serviço no meu bairro, algum serviço no meu distrito, algum serviço no centro de acomodação. Todos nós podemos fazer isso. Esta é uma prova em que todos os moçambicanos de todo o país estão sujeitos. Estamos a ser testados na nossa moçambicanidade. Estamos a ser testados no nosso patriotismo. Estamos a ser testados na nossa humanidade. Estamos a ser testados até que ponto é que realmente podemos nos considerar seres humanos. Porque ser humano é diferente do ser vivo. O ser vivo, uma planta, por exemplo, em princípio, não tem sistema nervoso como o nosso. Então pode-se desculpar uma planta quando ela não se preocupa com outra planta. Mas o ser humano pressupõe fazer pontes de sentimentos, pontes de afinidade, ponte de empatia. Então temos que provar que nós de fato somos seres humanos. Temos que provar que nós de fato somos moçambicanos e temos orgulho de ser moçambicanos. E ter orgulho de ser moçambicano não significa apenas eu estar a levantar a bandeira de Moçambique e estar a encher os meus pulmões e dizer que é moçambicano. O orgulho de ser moçambicano se manifesta a partir do momento que você dá ao outro do que a si próprio. Aí está a atitude realmente da autoestima. Não é você levantar os teus ombros. A autoestima se manifesta pela capacidade que você tem de ir ao encontro, de minimizar a dor do próximo, de dar um abraço, dar amor, fazer com que outra pessoa também se sinta como ser humano, sinta-se feliz, sinta-se valorizado. Isso sim é que é o verdadeiro valor da autoestima, o verdadeiro valor da moçambicanidade. Então queria chamar a atenção. Todos vocês, todo o povo moçambicano, vamos, nesta fase, fazer o que nós realmente temos de melhor dentro de nós. E o que nós temos de melhor dentro de nós é o amor ao próximo. O que nós temos de melhor dentro de nós é exatamente a solidariedade. Mas essa solidariedade, ela só fará sentido quando ela se transforma, se converte numa ação em concreto. De uma ação em encontro do outro. Então vamos ao encontro do outro. Vamos ao encontro da dor do outro. Vamos ao encontro da aflição do outro. Vamos ao encontro da necessidade do outro. Isso é que se chama, de fato, ser humano. Isso é que se chama, de fato, moçambicano. Isso é que se chama, de fato, autoestima. E é isso que nós temos que fazer. E também partidos políticos, meus pais. Esta é a ocasião em que os nossos partidos têm que estar em baixo e o nosso país por cima dos estatutos do partido de cada um de nós. Este é o momento que a Constituição da República te diz que é dever de todo cidadão desenvolver ou dedicar todas as suas energias físicas e intelectuais ao serviço da comunidade. Então, essa norma constitucional deve-se, neste momento, manifestar. Então, se você é um cidadão de fato, se você é cidadão de fato, então, este é o momento de cumprirmos com esse dever constitucional, de podermos dar tudo o que nós tivermos, em termos materiais, em termos intelectuais, em termos de amor, de carinho, de amparo ao nosso próximo. Esta é que é a minha exortação para o dia de hoje. E agradeço imenso pelo tempo que levaste aqui conosco. Então, gostaria de dar a cada um dos moçambicanos um forte abraço. Fortíssimo abraço a todos os moçambicanos, sobretudo as famílias que sofrem, as famílias que perderam os seus entes
as famílias que perderam seus bens, as suas casas, famílias que ainda estão penduradas neste momento nos telhados, famílias que estão por cima das árvores, famílias que estão desamparadas, famílias que estão doentes, famílias que estão desesperadas. Um forte abraço para todas essas famílias. Um beijo. E tchau!